Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Nosso terceiro episódio da nossa série Mantendo-nos na Sã Doutrina. Hoje, o nosso episódio guarda a seguinte informação: guardando o depósito e combatendo os falsos ensinos. Hoje vemos por aí muitas heresias sendo pregadas, muitas palavras que não estão nas escrituras sagradas, muitos textos fora de contexto, onde pregadores colocam as bênçãos recebidas na sua vida como se fosse algo para projetar para toda a igreja, sendo que cada um tem a sua bênção, cada um tem o seu chamado, cada um tem as suas vidas sendo transformadas pelo Senhor e aí por diante. O problema é que Jesus Cristo, ele veio pregar um evangelho são, um evangelho que não é um evangelho doente, mas um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que liberta, e não esse evangelho doente hoje em dia, onde a prosperidade, as bênçãos, você ser abençoado é você ser uma pessoa próspera, e não uma pessoa cheia do fruto do Espírito, ou de bênçãos espirituais, de bem-aventuranças. Então, como nos manter na sã doutrina exige vigilância ativa. A Bíblia, frequentemente, ela nos alerta que surgirão ensinos atraentes aos olhos humanos, mas vazios da verdade. Guardar a doutrina é um ato de fidelidade. Muitos deturpam, transformam, querem corromper as escrituras ao longo dos séculos, né? Vamos pegar assim, ao longo dos anos e ao longo dos séculos, querem perverter e modificar aquilo que o Senhor tem de mais simples e mais puro, que são as Escrituras Sagradas. Este novo conjunto de passagens nos conduz à dimensão da vigilância, integridade e perseverança final da sã doutrina, diante da apostasia dos últimos tempos. Enquanto os estudos anteriores focaram na iluminação pessoal da palavra e na natureza da sua inspiração, esses textos funcionam como uma solene alerta pastoral e escatológico sobre o fim dos tempos. Eles revelam que a igreja enfrenta um tempo de batalha ideológica e espiritual, onde a verdade deve ser defendida com coragem pelos líderes e guardadas com temor absoluto por todo cristão, sem acréscimo, sem omissão, sem modificação e sem, principalmente, modificar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Hoje em dia, vemos igreja de tudo quanto é jeito, vemos pastores de tudo quanto é jeito, vemos heresias sendo pregadas na igreja. Um exemplo é o pastorado feminino. Biblicamente falando, não existe. Mulheres não são pastoras. Mulheres são missionárias. Talvez o que eu estou fazendo aqui, eu estou exercitando uma missão, ajudando na pregação do evangelho. Mas não é porque eu estou pregando um evangelho que eu sou uma pregadora, que eu sou uma pastora. Existe uma grande diferença entre ser e ser permitido. Vocês conseguem entender? Então, quando eu me coloco no lugar de serva, eu não vou pensar em cargos, eu não vou pensar em, como é que eu posso dizer? Não vou pensar em liderança, eu vou pensar em algo que o Senhor ordenou para todos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Num diálogo entre colegas de trabalho, eu posso pregar o evangelho. Numa fila de banco, eu posso pregar o evangelho. Então todos nós temos uma ordem para que possamos fazer e executar, e isso independe do local onde estivermos. Não que eu tenha autorização para estar num púlpito fazendo esse tipo de pregação, mas
Se for no meio de mulheres, eu posso ensinar, eu posso levar o evangelho. Entende qual é a diferença? Se for no meio de mulheres, eu posso ser uma pregadora. Mas se tiver homens no local, essa é a responsabilidade do homem e não a responsabilidade da mulher. A mulher tem outras responsabilidades, tem outras formas de ajudar na obra. E eu devo entender qual é o meu lugar dentro da ordem de Deus. E não agir colocando a carroça na frente do boi, mas colocando o boi puxando a carroça. Entende? Mas não se trata de pastorado ou estar no púlpito ou não. Se trata de heresias que estão sendo implantadas no século, através dos séculos, né? Que Paulo ele já vem combatendo isso lá atrás, aonde ele fala lá em uma das suas cartas, né, que as pessoas, elas, acho que é 2 Timóteo, se eu não me engano, que as pessoas, elas teriam como coceiras no ouvido, ouvindo falsos mestres, pregando um falso evangelho, ao qual não foi pregado por Cristo Jesus, ao qual também não foi pregado por ele. Então, quando a gente se depara com esse tipo de informação, a gente consegue ter um pouco da dimensão do que está acontecendo hoje. É culto de libertação, é culto de prosperidade, é culto de casamento, é culto disso, é culto daquilo, é culto disso, é culto daquilo. E acaba, na verdade, não tendo tudo dentro da igreja, mas não tem o principal, que é a exposição do evangelho, que é a pregação do evangelho, que é o ensino, a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo Jesus, a sã doutrina. Não tem. Você vai numa igreja, a igreja não tem EBD, a igreja não tem um estudo mais aprofundado para casais, para irmãos, não tem um aconselhamento decente. E aí as pessoas também não querem ter que ler a Bíblia, preferem ficar igual passarinho, ó. Recebendo a papinha da mamãe passarinho. Aí também não dá, né? Nosso papel como servo não é só receber. Nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para arregaçar as mangas e fazer acontecer. Fazer com que as coisas andem. Não olhar e falar assim, não, deixa que o outro faz. Pode deixar que o outro vai pegar e vai exercitar aquilo que eu não quero. Aí o Senhor vai ficando para trás. Tá certo, beleza. Você pode fazer isso. Mas e quando Jesus voltar? Aí você vai ficar, Senhor, eu estive na igreja. Eu era serva do Senhor. E é todo domingo. Todo domingo eu tava lá. Tava todo domingo, mas tava ajudando na obra. Ia todo domingo, mas tava fazendo as coisas. Ia todo domingo, mas tava fazendo a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Você sentava com o irmão para conversar, você pegava, ligava pro irmão para saber como é que o irmão tava. Você tem um papel mais ativo da igreja. Claro, gente, eu entendo. A igreja também tem que ter a maturidade de entender que tem pessoas que têm suas limitações. E Jesus entende as nossas limitações. Por exemplo, eu moro longe da congregação que eu faço parte. É 1h30 que eu gasto para ir e 1h30 que eu gasto para voltar. Então, eu tenho as minhas limitações. Entende? Eu e meu esposo, a gente tem nossa limitação. A gente não tem como estar mais tempo na igreja. A gente não tem como permanecer na igreja por muito mais tempo. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter a nossa vida. A gente só tem sábado e domingo. Sábado a gente tira para limpar a nossa casa e ter o nosso momento junto de marido e mulher, né? De casal. E domingo a gente vai para a igreja, a gente sai de casa às 7 horas da manhã e chega em casa às 4 horas da tarde. Então, desse horário para a noite, a gente ainda tem que fazer comida para poder levar durante a semana. A gente tem as nossas limitações. Então, por termos as nossas limitações, a gente deixa isso bem claro para a igreja.
Ó, igreja, pra gente, a gente vai todo domingo, beleza. Mas tem coisas que a gente não consegue estar participando mais. Porque a gente não consegue ter esse contato maior, essa disponibilidade maior, diferente de outros irmãos que moram ali perto. Então eles conseguem ter um convívio, um contato um pouco maior. Então, a igreja também tem que ter maturidade de entender que temos nossas limitações, temos nossos afazeres, temos a nossa família também aqui no mundo. Então, é um conjunto, a igreja nos ajudando, a gente ajudando a igreja entendendo, a gente entendendo também a igreja, e no que a gente consegue ajudar, a gente botar a nossa mão e ajudar, arregaçar as mangas e ajudar. Mas no que não dá, a gente não tem como fazer algo que foge da nossa realidade, entende? Então, vamos começar com nossos versículos chaves e assim aprendermos do Senhor qual é a vontade dele e como é essa sã doutrina. 1 Timóteo, o capítulo é o 4, o versículo é 1. 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui, Paulo ele já está falando para Timóteo, meu filho, tu vai ver coisa. Tu tá pensando o quê? Olha só. Paulo escreve a Timóteo introduzindo uma revelação profética, direta e inequívoca. Mas o Espírito diz expressamente, claramente. O advérbio indica algo dito em termos explícitos, sem metáforas ou ambiguidades. Sem dúvidas. O cenário temporal apontado é nos tempos posteriores, nos tempos do porvir. Acho que Paulo devia estar falando desses tempos agora, onde a gente está vivendo. Uma expressão que aponta para a era da igreja que se estende até a segunda vinda de Jesus. O evento central profetizado é o apostesontai, tines tes pistões. Alguns se apostatarão, afastarão da fé. O verbo apisteme, origem da palavra apostasia, significa afastar-se, desertar de uma posição anterior ou rebelar-se contra uma autoridade. Paulo explica que essa deserção não é um acidente intelectual, mas o resultado de uma capitulação espiritual. Eles passarão a prestar atenção a espíritos enganadores, sedutores e a ensinos, doutrinas de demônios. O termo planós evoca a imagem de algo que desvia do caminho correto, que seduz pela mentira. O apóstolo arranca a máscara do pluralismo religioso e da heresia, revelando que por trás do relativismo moral e das falsas doutrinas opera uma força de inteligência espiritual e maligna. Ou seja, o Satanás, o inimigo, o Satagogo, ele tem o plano dele. Deus traçou o plano dele e o Satanás também traçou o plano dele. E o plano de Satanás incluía essa pluralidade de crenças, para que as pessoas elas colocassem dúvidas na mente delas. Dúvidas morais, dúvidas espirituais. Tipo assim, mas os crentes eles vêm falando que Jesus Cristo vai voltar. Mas a gente tá aí, 2026 anos depois da morte de Jesus. E cadê ele? Cadê Jesus? E nós que permanecermos firmes, fiéis às Escrituras Sagradas, que permanecemos aprendendo do Senhor, edificados na sã doutrina, permanecermos intactos.
Não vamos nos deixar levar por essa falácia, por esse tipo de argumentação, por esse tipo de disse-me-disse. O Senhor, ele tem um projeto traçado para nossas vidas, ele tem um plano. Basta a gente se manter firme, guiados pelo que as Escrituras Sagradas nos falam. Aqui, Paulo ele é bem enfático. Doutrina de demônios, ensino de demônios, ou seja, não é algo humano. Por isso que quando ele fala lá, nossa guerra lá em Efésios, nossa guerra não é contra carne, não é contra o homem, é contra poderes e potestades nas regiões celestiais. Deus ele trava uma batalha diária para que a gente consiga ter uma vida plena e para que a gente consiga ter uma vida de... Como é que eu posso dizer? Uma vida de ordem e organização. O capítulo 4 de 1 Timóteo foca na resistência do líder cristão contra a apostasia no seu desenvolvimento ministerial. Após alertar sobre a hipocrisia dos falsos mestres que proibiam o casamento e exigiam a abstinência de certos alimentos, lembrando que tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido em ação de graças. Paulo instrui Timóteo sobre como ser um bom ministro de Cristo Jesus. Ele ordena a rejeitar as fábulas profanas, histórias de velhas caducas, exercitando-se, em vez disso, na piedade, cujo valor é eterno, versículo 7 e 8. O apóstolo desafia o jovem pastor a não deixar que ninguém o despreze por ser jovem, mas tornar-se exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, dedicando-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino, até a sua chegada, até a chegada do Filho do Homem, até a chegada de Jesus Cristo. Você não lê a Bíblia porque você não quer. Você não entende a Bíblia porque você não quer. Como disse, volto a repetir aqui, por longos períodos. A Bíblia Sagrada, ela é um manual do crente. Você tem que ler para aprender. E se você não consegue, temos escolas da Bíblia espalhadas em todo o território nacional. Todo. E você não lê porque você não quer. Você não estuda porque você não quer. Mas, Natália, a Bíblia Sagrada é muito difícil. Eu não consigo entender. Tem palavras muito difíceis. Tem, sim. Mas se você sentar com um dicionário do seu lado, você aprende. Se você sentar na escola da Bíblia e perguntar, meu irmão, não entendi isso daí não. Pode me explicar melhor? O irmão vai ter todo o carinho e cuidado para poder te explicar. Mas para isso você também precisa querer aprender. E é isso. No ambiente hiperconectado de hoje, ideias que contradizem abertamente a palavra de Deus são maquiadas como palavras bonitas como tolerância, evolução, liberdade. A aplicação prática aqui é o desenvolvimento de um discernimento espiritual afiado. Não consuma conteúdos, filosofias de vida ou ensinamentos apenas porque parecem modernos e fáceis de ouvir. Se eles relativizam o pecado ou negarem a autoridade de Cristo, rejeite-os. Proteja sua mente e da sua família, lembrando-se de que o erro espiritual muitas das vezes se disfarça de inteligência humana. Hoje em dia, temos muitas IAs. E as IAs, elas servem para nos ajudar a estudar. Em alguns casos, eu uso a IA para me ajudar a traduzir um texto, a trazer o original no grego para eu entender, no hebraico.
Então, hoje em dia, a internet ela pode sim nos ajudar. O que difere é o que eu consumo, o que eu tenho consumido. Se são feeds de modinha, trendezinha, eu vou ficando para trás. E eu vou me consumindo mais, e minha carne vai ficando mais consumida e meu espírito cada vez mais vazio. Agora, quando me preencho do Senhor, quando me preencho da palavra, quando me preencho da revelação de Cristo Jesus, eu acabo indo lá abaixo quando eu não estudo. Agora, quando eu estudo, o foguete só vai subindo. Só subindo. Só tem um destino. E o destino é Cristo Jesus, a salvação. E é isso. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Troquei. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão doutores para si mesmos, de acordo com os seus próprios desejos. Esses doutores aqui que Paulo está querendo dizer são pessoas que trazem um evangelho que amacia, massageia o ego. Não aquele evangelho que corrige, que te ajuda a mudar a rota, que te ajuda a ir correto para Deus. Em suas últimas exortações antes do martírio, Paulo constrói um quadro sombrio sobre a psicologia dos ouvintes dos tempos do fim. Ele avisa, pois virá o tempo em que não suportarão ensinamentos saudáveis. O verbo significa carregar, suportar, tolerar ou ter paciência com algo. A verdade bíblica, por confrontar o pecado e exigir arrependimento, passará a ser vista como um fardo insuportável para a sociedade e para falsos crentes. Hoje em dia as pessoas querem até mudar, retirar partes das escrituras sagradas. Porque não condiz com os dias de hoje. Hoje nós temos uma outra realidade. Tá, podemos ter uma outra realidade, mas a Bíblia permanece o mesmo. O mandamento permanece o mesmo. A ordem permanece a mesma. Eu é que devo me amoldar ao padrão das escrituras sagradas. E não as escrituras sagradas se adaptar à sociedade de hoje, ao que foi imposto para nossas vidas. Mas nossas vidas é que tem que se amoldar ao padrão de Deus e de Cristo Jesus. A salvação ainda tem um formato. E o formato é o da cruz. Pegue, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É uma ordem de Jesus. Em vez de se juntarem à verdade, as pessoas tentarão ajustar os pregadores aos seus próprios pecados. Paulo usa uma metáfora vivida, tendo coceira nos ouvidos. A palavra indica uma coceira ou um desejo de ser agradado ou massageado. Eles buscarão oradores que digam apenas o que eles querem ouvir. O resultado é que eles acumularão para si mesmos mestres segundo as suas próprias concupiscências e desejos. O verbo significa empilhar ou acumular em grande quantidade. Haverá uma inflação de pregadores populares, cujo único trabalho será massagear o ego do público e validar teologicamente os seus estilos de vidas pecaminosos. Tá errado. Muitos crentes, muitos pregadores não estão pregando o evangelho da sã doutrina. Tá errado. O evangelho que cura, salva, liberta. O evangelho que Jesus Cristo morreu para nos salvar e nos resgatar, nos trazer a vida eterna. Mas estão pregando o evangelho de você é tão lindo, você é maravilhoso, você vai vencer, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, negando-se a si mesmo, renunciando à sua carne, sendo exortado pela Bíblia, pelas Escrituras. Porque não é o pastor que te exorta, não é a Natália que te exorta, mas a própria palavra de Deus. A própria mensagem de Cristo Jesus que te exorta e que te mostra qual é o caminho que você deve trilhar, seguir e perseguir.
Só que você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que não quer mudar o seu estilo de vida. Quer que o evangelho... Ah, não, isso aqui não é seu. Ah, não, isso aqui eu posso rasgar porque isso aqui não é interessante para mim. Isso aqui eu não preciso seguir, não. Eu preciso seguir só o que eu quero seguir. Tá errado. Cristo Jesus quer que a gente se entregue de corpo, alma e coração. Ou você se entrega de corpo, alma e coração, ou então vai ficar para trás. Não vai ter uma vida digna. Vai ficar correndo atrás do vento. Essas coceiras são palavras que agradam o meu ego. São palavras. Você pode ver uma igreja bíblica que prega o evangelho, que prega a restauração, que prega o negar-se a si mesmo, é uma igreja praticamente vazia. Agora, uma igreja que aceita tudo, tá tudo certo, tá tudo bacana. Não, você não precisa mudar não, Jesus te aceita sim, pode ficar aqui, fica aqui comigo. Dá teu dízimo aqui, dá tua oferta aqui para mim, que aí a gente vive. Meu irmão, as coisas estão ficando cada vez mais estreitas. Ou você se amolda ao padrão de Deus, ou então vai ficar, vai descer. E não é para descer, não. Vai descer. Jesus está te chamando para você acordar e despertar e modificar sua postura diante das Escrituras Sagradas. Parar de ficar ali, ó, dando ouvidos a falsos ensinos, falsos mestres. Não sabe o que é uma igreja bíblica? Aqui no canal tem estudo sobre a igreja bíblica. Você pode aprender como identificar, a como selecionar, como saber se a igreja realmente ela é bíblica ou não. Tem forma de aprendizado. Agora, para saber o que é uma igreja não bíblica, é só ir numa igreja dessas aí que prega um Jesus que não existe. Um Jesus garçom. Só está aqui para poder me servir. O capítulo 4 de 2 Timóteo é o testemunho definitivo de Paulo. Ele inicia uma cobrança solene na presença de Deus e de Cristo. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo 2. Prevendo o tempo da coceira nos ouvidos. Em um tom profundamente emocionante, Paulo declara que já está sendo derramado pela liberação e que o tempo da sua partida chegou. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 7. Expressando sua expectativa pela coroa da justiça. Na sessão final, o apóstolo compartilha detalhes íntimos da sua solidão na prisão. Pede que Timóteo venha logo e traga Marcos, os livros e os pergaminhos. Relata a disserção de Demas, a oposição de Alexandre, o latoeiro, e como o Senhor assistiu e fortaleceu em sua primeira defesa perante o tribunal romano. É muito tentador buscarmos conselhos, livros ou pregações apenas que confirmem o que queremos fazer, especialmente quando desejamos tomar um atalho moral ou justificar uma atitude errada. A aplicação prática deste versículo é desenvolver melhor o amor pela verdade do que confronta. Quando você ler a Bíblia ou ouvir uma mensagem que exponha o seu orgulho, a sua falta de perdão ou o seu egoísmo, não mude o canal. E não procure uma opinião suave. Agradeça a Deus pelo incômodo, pois o ensinamento que cura, muitas das vezes, precisa doer para ser libertador. Vamos lá para Tito, título capítulo 1, versículo 9. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, de forma como foi ensinado,
para que seja capaz de incentivar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo está instruindo Tito sobre os critérios da maturidade e caráter necessários para a ordenação dos presbíteros líderes na difícil ilha de Creta. No coração das qualificações intelectuais e teológicas, o apóstolo define a postura do líder em relação à palavra, apegando-se firmemente à palavra fiel, que é segundo o ensino. O verbo carrega o sentido de segurar-se com força contra algo, manter-se agarrado, ser leal ou devotado. O líder não deve ser o inovador de doutrinas, mas um guardião da integridade do que recebeu. Você recebeu as Sagradas Escrituras na sua mão. Então você, como ministro do Evangelho, você como pregador do Evangelho, você deve manter-se fiel ao que está escrito. Ah, mas estamos no século XXI, não tem por que eu fazer certas coisas, não tem como. Eu sou moderna, eu sou moderno, tá certo? Eu sou uma cristã moderna. Mas não é porque eu sou uma cristã moderna que eu vou sair das Sagradas Escrituras, da Escritura Sagrada. Pelo contrário, eu tenho que trazer cada vez mais essa Escritura aqui de forma fácil e principalmente trazendo cada vez mais a sã doutrina em foco, em harmonia, trazendo com que isso seja a nossa mola mestre da nossa vida. Entende? Essa firmeza possui uma dupla finalidade pastoral, para que seja poderoso, capaz tanto de exortar no ensinamento saudável, quanto de convencer, refutar os que contradizem. O mistério da palavra tem um lado construtivo, consolar, encorajar, edificar, alimentar as ovelhas com a saúde espiritual, mas possui também um lado defensivo, confrontar o erro, expor a falsidade e calar os argumentos dos opositores. O líder cristão deve ser firme o suficiente para nutrir a igreja e corajoso o suficiente para defendê-la de lobos teológicos, para falsos mestres. Defender. E se você não defende, cuidado. Só isso. O capítulo 1 de Tito estabelece a missão do cooperador de Paulo na ilha de Creta. Pusesse em ordem as coisas restantes e estabelecesse os presbitérios em cada cidade. Versículo 5. Paulo apresenta uma lista detalhada de qualificações para o episcopado o presbitério, exigindo que o homem de Deus seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, bom gestor dos seus filhos, não soberbo, não irascível, uma pessoa irável, não dado a muito vinho, mas hospitaleiro, amigo do bem, justo e dominado. A razão para tamanha exigência é revelada na metade final, onde Paulo descreve a subversão promovida pelos falsos mestres da facção da circuncisão, que enganavam famílias inteiras por lucros desonestos. O apóstolo cita duramente um dos próprios profetas de Creta. Os cretenses são sempre mentirosos, feras mais, glutões preguiçosos, versículo 12, e ordena que Tito os repreenda severamente para que sejam sãos na fé, para que sejam moderados e cada vez mais praticantes dessa doutrina. Mesmo que você não exerça o cargo formal de pastor ou presbítero, se você lidera um pequeno grupo, ensina crianças, lidera uma equipe ou cuida do seu lar, você tem a responsabilidade de proteger o ambiente contra a mentira. A aplicação prática de Tito capítulo 1, versículo 9, é a busca pela capacitação na palavra. Estude as Escrituras com profundidade para saber no que você crê e o porquê você crê. Assim, quando um amigo, um filho, um colega de trabalho vier com dúvidas ou distorções sobre Deus,
você terá a maturidade necessária para encorajá-lo com doçura e refutar o erro com firmeza e mansidão. Dar crédito da nossa fé, mostrar para as outras pessoas quem é Cristo Jesus e o que Ele faz em nossas vidas. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa descritos nesse livro. Tudo foi revelado, tudo foi exposto. É só a gente seguir e obedecer. Não tem o que acrescentar, não tem o que retirar, não tem o que modificar. É só obedecer. É difícil, confesso, mas é necessário. E principalmente, é o que Deus quer. Nas linhas conclusivas de toda a revelação bíblica, Jesus, ou o anjo que fala em seu nome, emite uma advertência jurídica solene, modelada de acordo com as antigas cláusulas de tratados internacionais e códigos legais que proíbem terminantemente qualquer alteração em um documento oficial. O texto grego começa com um testemunho severo. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. O veredito é dividido em duas penalidades simétricas, de acordo com a lei do talião espiritual, olho por olho. A proibição de crescimo. Se alguém acrescentar elas, Deus acrescentará sobre ele pragas. O verbo significa colocar sobre, impor. Quem tenta melhorar a revelação de Deus trazendo novidades heréticas, sofrerá o peso do juízo divino. A proibição da omissão. Se alguém tirar das palavras, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, água da vida, árvore da vida. O verbo significa cortar, promover, subtrair. Quem tentar suavizar a mensagem de Deus, omitindo seus julgamentos e suas existências morais para agradar o mundo, perderá o direito à herança eterna na Nova Jerusalém. Embora aplicado originalmente ao livro de Apocalipse, a igreja, historicamente e com justiça, reconhece aqui o princípio de fechamento e inviolabilidade de todo o cânon das Escrituras. O capítulo 22 encerra o livro de Apocalipse e toda a Bíblia Sagrada, pintando um glorioso cenário do interior da Nova Jerusalém. O apóstolo João descreve o rio de água viva, brilhante como um cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro e da árvore da vida. E ambas as margens, cujas folhas servem para a cura das nações, garantindo que não haverá mais maldição. O texto move-se para as exortações finais, onde o anjo afirma a fidelidade daquelas palavras e proíbe João de selar o livro, pois o tempo está próximo. O próprio Jesus assume a palavra declarando: eis que vou sem demora, a minha recompensa está comigo. Identifique-se como Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, a raiz e a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Após a advertência severa contra alterar o texto, o livro fecha com a promessa de Jesus: sim, venho em breve. E a bênção apostólica final: Jesus está voltando. E nesse contexto, que Jesus diz sobre o texto de Apocalipse 22, ele não se demora. Ele vem rápido. Para muitos pode parecer estar demorando, mas para aqueles que confiam no Senhor,
a gente ainda ora pedindo a Ele mais uma oportunidade para a gente conseguir pregar o Evangelho para quem necessita da palavra. A mensagem central que unifica este estudo é que a preservação da verdade exige vigilância absoluta e fidelidade inflexível. Fomos alertados de que, no fim dos tempos, seria marcado por uma apostasia. As pessoas elas não queriam mais viver o Evangelho. Parece hoje. Alimentada por enganos espirituais e por públicos com coceira nos ouvidos, que rejeita o confronto da sã doutrina. Diante disso, o cristão e o líder devem apegar-se com força à mensagem original, para edificar a comunidade e refutar o erro, guardando o texto sagrado com temor santo, consciente de que qualquer tentativa de acrescentar ou omitir algo da palavra de Deus resultará na perda da comunhão e na herança eterna. Então, não modifique as escrituras, não mude, não altere, não acrescente, não retire, não coloque uma vírgula, não coloque um ponto, nada. Deixe as escrituras como elas de fato são. Este bloco final dos estudos nos convoca a uma posição de coragem, temor, reverente do dia a dia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito desmascara a neutralidade cultural. As correntes de pensamento que tentam afastar você da fé simples em Jesus não são apenas opiniões inocentes, elas têm uma raiz de engano espiritual. Saber disso nos faz vigiar mais sobre o que entra em nossa casa, sobre o que assistimos e sobre as conversas que alimentamos. A apostasia começa com pequenas concessões do cotidiano. Mas, poxa Jesus, isso aqui, né? Poxa, isso aqui eu posso exercitar. Mas a proibição, ela é iminente, ela é clara ali. Poxa Deus, nós estamos no século XXI. Como eu ouvi muitas das vezes de muitas pessoas. Mas sexo antes do casamento não tem problema. Se duas pessoas se amam, por que elas vão se proibir de exercitar o sexo antes do casamento? O que as escrituras sagradas dizem? Se unirão, deixarão suas casas e viverão como marido e mulher, casados. Hoje, a lei dos homens exige o papel do casamento para dizer que você é casado. Se a lei dos homens pede, por que não executar? A lei de Deus ela é perfeita e ela anda em comum acordo. Tanto se pegarmos a nossa Constituição do nosso país tem lá os 10 mandamentos lá como base para a gente poder viver numa vida em sociedade. Por que a gente obedece nossas vontades e não obedece a palavra de Deus? É uma pergunta a se fazer para si mesmo. O perigo dessas concessões é detalhado na autonomia da soberba humana em 2 Timóteo 4, versículo 3. A coceira nos ouvidos é o mal da nossa geração, que prefere coachings de entretenimento espiritual a pregadores que chamam o pecado pelo nome. Fuja da armadilha de procurar apenas o que você concorda com você ou que você valida o seu erro. Desenvolva o amor pela correção. É melhor ser confrontado pela verdade hoje e ser curado do que ser elogiado pela mentira e caminhar em direção à ruína espiritual. Para resistir a essa onda, o conselho de Paulo a Tito, em 1 Tito capítulo 1, versículo 9, nos mostra que deve ser o nosso comportamento, agarrar-se à palavra com as duas mãos, segurar com força total. Não seja um cristão balançado por qualquer novidade de mercado. Fique firme na doutrina que foi ensinada por Jesus e protegida pelos apóstolos. Use essa firmeza para ser um ponto de equilíbrio no seu trabalho, na sua igreja. Acolha e console os necessitados com ensino saudável, mas seja uma rocha intransponível quando tentarem distorcer a verdade dentro do seu campo de influência. Por fim, Apocalipse 22, 18 e 19 estabelece a linha vermelha que ninguém pode cruzar.
A palavra de Deus é perfeita e suficiente. Nós não temos autoridade para atualizar a Bíblia, acrescentar as nossas filosofias humanas, nem para suavizar. O texto omitindo as partes que incomodam a sociedade moderna. Respeite o texto sagrado como ele é. Viva e guarde o depósito da fé com fidelidade inegociável até o dia em que o Cordeiro declare: eis que venho sem demora. Guarde a sã doutrina, guarde as escrituras sagradas, seja você um sentinela de Cristo Jesus para guardar aquilo que Ele fez. Ele se entregou por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos ter as escrituras sagradas. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Tome-nos em tuas mãos, perdoe nossos pecados, dirija nossas vidas, Pai. Tome-nos em tuas mãos, que a gente consiga, Pai, nos manter fiéis, firmes, adornados com a sã doutrina. Que onde a gente vá, Pai, que o teu evangelho seja visto, o teu amor seja edificado em nossas vidas, para que as pessoas vejam e digam: ali vai um servo do Senhor, ali vai alguém que guarda essa doutrina, que vestiu as sandálias do evangelho, como descrito lá no livro de Efésios, o evangelho da paz, e passa por esse mundo, levando o evangelho e florindo as outras pessoas com o evangelho. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.